Hoje no canal Essência Holística nós vamos trazer um assunto que permeia a realidade de muitas mulheres e que nesse momento de quarentena pode estar sendo muito pertinente em função dessa proximidade que nós estamos vivenciando no nosso núcleo familiar. Para isso, a Rosana Burchard, psicóloga, vai conversar com a gente sobre culpa materna. Também está lá na casa dela gravando esse vídeo para que a gente tenha uma qualidade melhor. Então, Rosana, tudo bem? Eu queria que tu te apresentasse, que tu falasse um pouquinho a respeito da tua trajetória como psicóloga e como que tu chegou nesse momento da tua vida onde despertou esse interesse sobre o sentimento de culpa materna. Oi, Carol, tudo bem? Antes de mais nada, eu queria agradecer então o convite da Essência Holística e em poder estar conversando com você sobre esse assunto, né, que permeia a realidade de tantas mães e que fica mais aflorado nesse momento de isolamento e quarentena em função da realidade mundial, né, que nós estamos vivenciando atualmente. Então, eu sou psicóloga. Sou formada pela UBRA de Canoas, numa cidade do Rio Grande do Sul, há 15 anos. Eu me dediquei desde então à carreira da psicologia organizacional, fiz uma especialização em psicologia organizacional, depois MBA em gestão de pessoas e dediquei boa parte da minha trajetória nesse mundo corporativo. Há 3 anos que eu me tornei mãe e aflorou um sentimento de me dedicar exclusivamente à psicologia clínica e retomar a essência da profissão, que é o atendimento clínico, e também de poder entender e conhecer um pouco mais sobre o mundo materno. Foi então que eu busquei uma especialização que atualmente estou cursando em psicologia sistêmica familiar. Atualmente eu atendo exclusivamente online, em decorrência, né, do momento de pandemia que nós estamos. Atendo individualmente, casais e famílias, mas a maior parte das minhas pacientes acabam sendo mães. Teve um momento da minha carreira também que eu dediquei exclusivamente a atender mulheres com depressão pós-parto e hoje isso tem retornado para o meu universo profissional. E como que tu observa hoje, a partir da tua própria experiência, essa realidade que muitas mães estão experimentando agora em casa, tendo que ocupar as múltiplas tarefas que a mulher muitas vezes se dedica e ainda assim exercer o seu papel de mãe? Realmente é um desafio constante e a gente se viu imerso no campo doméstico e maternal novamente, 100% materno, né? Para muitas mulheres que descobrem que estão grávidas, já surgem uma série de dúvidas, uma série de questionamentos, das quais elas ficam projetando como vai ser o futuro e como vão fazer para dar conta de tudo e ser a mãe perfeita. Porque, principalmente na nossa cultura brasileira, existe uma demanda e uma sobrecarga para o papel da mulher, onde ela precisa dar conta de tudo. E muitas mulheres assumem esse papel. Existem muitas correntes de pensamento e muitas informações estruturando modelos de maternidade. Até que ponto é positivo toda essa maré de informações e de construção de modelos, né? Realmente, assim, esse excesso de informações traz essa confusão, e até o excesso de informações vindo de pessoas, né, da rede de apoio que se tem. E muitas vezes essas informações elas são discrepantes, elas não são lineares. Uma pessoa fala uma coisa e a outra sugere outra totalmente diferente.
e as fontes são divergentes, né? E o que gera muita confusão mesmo. E automaticamente acende o sentimento de culpa, como se, poxa, tudo que eu tô fazendo até agora tá errado, porque é diferente dessas informações que eu estou recebendo, ou a pessoa tá dizendo uma coisa e eu tô fazendo diferente, então eu não tô sendo uma boa mãe. É muito comum esse tipo de discurso, né, para as mães, principalmente as mães de primeira viagem, que tem uma intensidade maior no sentimento de culpa justamente pela inexperiência, justamente pela idealização e pela projeção, né? Mas uma das coisas assim que eu considero que seja importante, fundamental para que a mãe resgate a autoconfiança é justamente ela seguir a sua maneira de maternar, seguir de certa forma o seu coração, o seu instinto, porque muitas vezes sim ela vai precisar de apoio externo, de apoio de alguma literatura, mas é importante buscar nas fontes certas. Mas a fonte certa geralmente é aquela em que a gente consegue se identificar, em que gera uma identificação com aquilo que se está lendo, se está buscando, do que buscar a maternidade perfeita, assim, aquelas mulheres que acabam de ganhar bebê e estão lindas, plenas, com um corpão, maquiadas, perfeitas. As pessoas, elas expõem, é uma fração do dia. E geralmente a mãe quer expor para as outras o seu filho dormindo, bonitinho, bem arrumado, assim, quase que como um troféu, né? Só que a realidade, a maior parte do dia é completamente diferente. A gente também traz um conteúdo sistêmico a respeito daquilo que foi projetado, né, de como dentro do próprio núcleo familiar, do que é ser mãe, de como é ser uma mãe. Exatamente. Eu costumo dizer que existem duas mães na mesma mulher. Uma antes de se tornar mãe, que é enquanto ela está grávida, que aí existe essa mãe ideal, quando meu filho nascer eu vou fazer isso. Existem muitas expectativas e muitas receitas, né, de todo um protocolo que vai seguir. Ele vai ter o quartinho dele, vou amamentar até tal idade, enfim, uma série de regras que as mães se impõem, né, para sua cartilha de maternidade perfeita. E existe a mãe real que nasce quando nasce o filho, porque a mulher ela aprende a ser mãe sendo mãe, na prática. Então, quando nasce um filho, é que na verdade nasce uma mãe. E esse é um grande desafio, porque assim como nasce a mãe real após a maternidade, o filho também nasce sendo uma pessoa real. E muitas vezes, na maioria das vezes, ele não supre essas projeções e essas expectativas que são depositadas nesse bebê que veio ao mundo, né? Ele é diferente, ele é um ser humano com toda uma carga genética, sim, com todas as expectativas que são depositadas nele, mas ele vai ter a sua própria história, a sua própria personalidade e muitas vezes o sentimento de culpa, ele é aguçado pelas mulheres da própria família, justamente pelas expectativas que elas carregam ou até mesmo das frustrações que elas tiveram e que elas gostariam de suprir nessa nova geração e fazer diferente com a chegada desse novo bebê, desse novo ser humano no núcleo familiar. Em muitos casos a gente percebe que a vida da mulher ela acaba se modificando em 180 graus, assim, ela toma uma direção completamente diferente daquela que vinha tomando em função de todo um processo de adaptação também, que muitas vezes a profissão que essa mulher tinha antes, e eu vivenciei isso, ou ela não se adapta
mais ao momento a partir da maternidade, pós-materno, né? Ou então a própria experiência da maternidade traz um despertar de autoconhecimento, e aquilo que essa mulher exercia anteriormente, né, como sua profissão, perde o sentido. Como que tu vê esse processo mais ligado ao caminho profissional em relação a essa questão do sentimento de culpa? Fica ali entre a cruz e a espada. Se retorna para o mercado de trabalho é porque não está sendo cuidadosa o suficiente com os filhos, está delegando a educação dos filhos ou terceirizando a educação dos filhos para outras pessoas. Se abandona a sua carreira e resolve se dedicar exclusivamente à educação dos filhos, é porque talvez não tenha daqui a pouco renda suficiente para prover uma educação ou bens materiais para essa criança. Então, independente dos dois caminhos, ela vai ser julgada e ela vai se sentir culpada. Muitas vezes aquelas mulheres que estão em licença maternidade já se questionam muitas vezes se elas se encaixam ou não dentro daquele ambiente anterior à maternidade. E muitas vezes surgem os questionamentos, as dúvidas, e aquele cenário anterior já não cabe mais no mundo atual em que ela se encontra. E é muito comum as mulheres após a maternidade sofrerem uma transformação de carreira e encontrarem um novo modelo de profissão que consigam encaixar a sua profissão, a maternidade dentro da profissão e se redescobrir. É possível evitar o sentimento de culpa materna? É muito difícil separar a maternidade desse sentimento, porque ele vai surgir em algum momento ou outro. Deparar com a realidade totalmente distinta daquilo que se projetou e se programou causa uma frustração e automaticamente o sentimento de culpa por não estar fazendo da forma que julga a melhor maneira. E é muito cruel, porque realmente o sentimento de culpa ele vai acontecer se voltar para o mercado de trabalho ou se não voltar, se sair para fazer um happy hour com as amigas e não priorizar o filho, tá abandonando o filho por um momento para se divertir. Se vai fazer as unhas, muitas vezes existe essa queixa. A mãe sente um sentimento de culpa por simplesmente estar se priorizando em alguns momentos. Existe algum sinal, alguma orientação que, bom, a partir daqui eu preciso buscar uma orientação psicológica? A culpa, ela acontece diante de uma percepção que nós temos com relação a termos cometido uma falha ou um erro relacionado a alguém. Então, geralmente, ela está associada a um comportamento do passado, onde eu falhei e em que eu falhei e o que eu poderia fazer diferente. Esse já é um caminho que, dentro de uma situação mais saudável, vamos dizer assim, a pessoa consegue se dar conta e fazer diferente, aprender com os erros, aprender com a experiência. Existe um outro sentimento, muitas vezes, que acontece, um sentimento de culpa que muitas vezes acontece em nível do pensamento. Muitas vezes, eu não queria estar vivendo isso, ou que saudade da vida que eu tinha antes. Porque também quando nasce uma mãe, morre uma mulher, porque essa mulher que existiu, ela vai se transformar. E é um caminho sem volta. A maternidade é um caminho só de ida, não tem como voltar atrás, né? A frequência e a intensidade desse sentimento, se todos os dias a pessoa já acorda
quando dorme, né? Porque muitas vezes ela não consegue, ela não tem um sono restaurador, mas se esse sentimento de culpa, ele estagna a ação e ela não consegue reagir e levantar a poeira, dar a volta por cima e seguir adiante, e fica cada vez mais intro e cada vez carregando um peso maior dentro da sua mochila, já é um momento de procurar auxílio, muitas vezes contando com uma rede de apoio, se não tem, muitas mulheres não têm esse privilégio, buscar grupos de WhatsApp de mães que estejam vivendo a mesma realidade. Muitas vezes o pediatra do filho pode ajudar, encontrando esses canais, dando indicações, buscando roda de mães, grupos de mães, enfim, até mesmo apoio psicológico. É muito comum desenvolver um processo de depressão pós-parto, né? Então as mulheres têm que realmente ficarem atentas porque podem entrar em um processo de depressão, o que é muito comum e muitas vezes não é tratado com a devida atenção, justamente por acharem que isso faz parte e que já vai passar. A gente está chegando ao fim do nosso vídeo, do nosso bate-papo. E eu gostaria que tu deixasse algumas dicas para essas mulheres, essas mães, sobre como que elas podem lidar com esse sentimento. Eu acredito que a primeira coisa assim, é não desista de você. Olhe para você, se permita se cuidar e se amar. Porque no momento em que a gente tem amor próprio e se ama e se cuida, e entendemos por cuidado aqui um momento para si, seja para ter um momento de meditação, tomar um banho mais demorado, poder lavar os cabelos e secar, se permitir fazer as unhas se der vontade, fazer uma massagem, poder resgatar um momento da sua própria individualidade com qualidade e descontração para poder recarregar essa energia, porque ela gasta. E outra dica também importante, difícil para muitas mulheres, mas importante, é que aprenda a delegar, porque reconhecer a necessidade de ajuda, sim, é muito complicado justamente por conta dessa super mulher que agrega tarefas, né? Não é uma relação ou vou ser mãe ou vou ser profissional. É a realidade do E. Eu vou ser mãe, vou ser profissional, vou ter o corpo perfeito, vou ser a mulher perfeita, vou dar conta da casa, vou ajudar meu filho nos estudos. E aí acaba que no final disso tudo ela tem a sensação de não estar fazendo nada perfeito, porque existe uma sobrecarga muito grande. Muitas vezes porque ela também se coloca nesse papel. Então, o quanto é importante aprender a delegar, porque o pai tá junto. Talvez ele não faça da forma como a mãe faz, mas ele faz do jeito dele. E cada um tem um jeito. E isso torna a relação construtiva, agregadora e tão necessária para esse bebê e para esse filho, né, que tá aí aprendendo uma forma diferente de cada um. Que legal, que bacana, Rosana. Então, o canal Essência Holística agradece muito a tua participação. Eu adorei, amei conversar contigo sobre todos esses assuntos. Eu vou deixar o teu contato do Instagram aqui para as pessoas que quiserem entrar em contato contigo. Também fiquei muito feliz em poder bater esse papo contigo. Estamos juntas e precisando de ajuda, apoio, podem contar comigo sempre. Muito, muito obrigada. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha curtido. Continua acompanhando o nosso canal, comenta, compartilha. E no próximo vídeo, nós vamos trazer um outro assunto. O que é essencial para esse momento?